Você já pensou em ser personal chef? Quer conhecer um pouquinho mais dessa área incrível? Então, fica por aqui que a nossa convidada de hoje é fantástica, incrível e manja demais dessa área. Mas, antes, vamos para nossa vinhetinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não? Boa madrugada para você que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Manjericast. E hoje, pessoal, um episódio super especial. Mas antes, aquele pedido de sempre, curte, compartilha, se inscreve. E claro, deixa um comentário aqui embaixo, nem que seja um oi, para ajudar na nossa relevância. E esse conteúdo vai ser fantástico para muita gente. Você deixando seu comentário ajuda para que mais pessoas tenham acesso a ele. Mas sem mais enrolação, estou aqui com a minha convidada, chefe Bianca Fola. Que Olá! honra te receber aqui na nossa casa. Seja muito prazer, bem-vinda. muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando para a turma que quer empreender, que ama cozinhar. Eu espero ajudar as pessoas a se inspirarem, a conhecerem um pouco mais da minha história. E vai ser muito legal essa próxima hora. Ah, com certeza. E também, muito a pedido de vocês, esse é um tema que o pessoal pediu muito das Opa! nossas redes, a parte de personal chef, de começar nessa área. Vamos lá. E vamos lá, como você começou, chefe? Fala um pouquinho sobre você, como que foi, como chegar nessa área, como que você Sim. chegou à sua trajetória. Eu sempre fui a banqueteira da família. Mesmo antes de saber quem eu ia ser no futuro, menina, 10, 12 anos, eu sempre fui a pessoa que cuidava do cardápio, eu assistia todos os programas de TV de culinária, mas não foi a minha primeira opção. A minha primeira profissão é o direito. Eu me formei lá em 2000 e, como advogada, trabalhei no Banco Itaú por alguns anos, na auditoria do Banco Itaú. Então, se você está em casa e não é a tua primeira opção também, fica tranquilo, porque tem jeito. Depois de alguns anos, Henrique, trabalhando no Itaú, na área de auditoria, eu tive um episódio de síndrome do pânico. Nossa. E percebi que eu procurava alguma coisa que ainda não estava na minha vida. Eu parei e pensei, o que eu estou fazendo nesse lugar como advogada, auditora? Era um lugar muito sério. E era um lugar onde eu não me encaixava mais. Obviamente que não foi tão simples como eu estou contando aqui para você. A gente precisou fazer um aprofundamento no que era o que estava me trazendo pânico, mas foi decidido que eu ia procurar uma outra opção. Então, com 24 anos, eu decidi que eu precisava entender o que me faria feliz. E, ao olhar para dentro, ao olhar para Bianca pequena, adolescente, eu pensei, o que eu amo fazer? E aí só tinha uma resposta possível, né? Cozinhar. Nossa, é impressionante, porque a gente estava conversando aqui um pouquinho antes e ao longo da semana, você nem chegou a me falar dessa parte do direito. Imagina, você ligada no 220, já chegou aqui, já fez amizade aqui com o Rafa, aqui, que nos ajuda no estúdio. E lá, um ambiente sério, formal. É interessante isso, porque muitas vezes a gente acaba entrando, colocando sapato que não é nosso, né? Que não cabe no nosso pé, né? Você fez a leitura perfeita. Eu sempre fui essa Bianca. Expansiva, brincalhona, que conversa, que quebra o gelo quando chega, porque eu acho que a gente precisa ser assim na vida e nos negócios. E eu estava tentando colocar um sapato onde o meu pé não cabia. E mais do que isso, eu queria estar onde fosse um lugar confortável também para minha família. Porque em 96, não sei se vocês sabem, foi o ano que eu escolhi a minha primeira profissão, 1996. Não existia a possibilidade da gastronomia ser uma carreira. Poucas eram as instituições, poucos eram os cursos. Então, naquele momento, a minha família fez o melhor que pôde. Eu sempre fui muito aguerrida com essa coisa de justiça, de olhar para as pessoas que precisam de algum auxílio. Então, a minha mãe falou, vai ser advogada, tem tudo a ver com você. E realmente foi muito legal fazer direito. Eu tenho um repertório maravilhoso da minha formação. Não me arrependo de ter tido essa primeira formação. E sempre a gente vai compondo as camadas da nossa personalidade, né? E eu só consegui enxergar a gastronomia como uma fonte de renda, como um negócio, quando eu precisei olhar realmente com calma.
Com 17 anos, a gente escolhe aquilo que às vezes colocam no nosso caminho, que foi o que aconteceu com o direito. Ninguém deveria ter que escolher a profissão aos 17 anos, né? Verdade. É muito novo. Então, quando eu precisei parar e olhar para a minha vida, foi que eu vi que eu precisava realmente fazer aquilo que eu amava. E é interessante você tocar nesse ponto, porque eu lembro também, há uns 15, 20 anos atrás, eu tenho um amigo, chefe Diego Brasil, e a gente ia na mesma igreja, ele tinha uma banda de rock, e sempre quando a banda dele entrava, o pessoal ficava cantando Ero, 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 Diego Cozinheiro, porque ele já era apaixonado nessa época, hoje é um chefe aí incrível. Mas, realmente, acho que ainda hoje tem um pouquinho esse estigma, né? Ah, não dá dinheiro. Ah, tipo, vou chegar pro meu pai, a gente tem um público muito jovem também, então... Ah, vou chegar pro meu pai, vou ser chefe de cozinha. Vamos entrar nesse assunto já? Já, bora. Meu Deus, vamos lá. Existe uma sombra, né, no ser cozinheiro. Eu não sei se você sabe, mas eu amo história da gastronomia. E eu lembro de ter tido uma professora maravilhosa no Senac que nos fez uma reflexão. Quando a gente estava lá nos castelos, na Idade Antiga, quem eram os cozinheiros? Eram as pessoas que não serviam para mais nada. Ela não tinha habilidade para ser dama de companhia, ela não tinha habilidade para ser a pessoa que limpava os cômodos. O que sobrava? O porão. Vai lá para a cozinha, faz o seu trabalho e é isso. Então, eu acredito que a gente tem esse olhar para a gastronomia do cozinheiro como algo menor. E a gente tem em oposto total a glamorização da gastronomia. Então, a gente tem aqui o fato de ser cozinheiro, talvez uma profissão menor, porque cozinhar, todo mundo cozinha em casa. Será que isso é uma profissão rentável? E um contraponto é a glamorização, a coisa de você estar na televisão, de você ser a pessoa que só vai pôr a erva em cima do prato, né? Aquela coisa lúdica. O Salt Bae, né? Que você só faz assim. Existe vida no meio. Existe vida no meio, sim, e existe dinheiro também aqui. Então, é possível a gente ter uma profissão de cozinheiro, sim. A gente é personal chef, a gente é chefe de cozinha como uma conquista. Você sabia que eu comecei sem ter a faculdade? Nossa, mas dá para começar a ser personal chef sem faculdade? Claro que dá. Eu comecei em 2005 com o meu buffet que se chama Chef em Casa. E eu não era formada em gastronomia. Eu fui fazer gastronomia no Senac em 2011, 6 anos depois. Nossa. Porque eu entendi que poderia fazer uma transformação na minha carreira e realmente fez. Foi uma virada de chave porque o meu mundo se abriu. Mas por 6 anos eu fui empresária do buffet A Chef em Casa e personal chef e com muito sucesso. Nossa, então, por exemplo, tem aqui a mais 50, mais 60, quer começar, quer dar uma continuidade. Poxa, mas não tem uma faculdade. Essa pessoa pode começar? Ela pode e deve. A única coisa que você tem que ter é amor pela gastronomia. E eu te digo mais. Há 20 anos eu empreendo na cozinha da minha casa. Nossa. Eu nunca fui para um espaço externo. Eu nunca fui numa cozinha gigante, com uma mega infraestrutura. É na cozinha da sua casa que você começa, é na cozinha da sua casa que você transforma ali o seu dom em dinheiro, em uma possibilidade de renda e de profissão. Caramba, impressionante. E a gente ouve até um pouquinho sobre isso do personal chef, mas às vezes fica um pouco obscuro. O que efetivamente o personal chef faz? Primeiro, vamos aqui falar o que é um personal chef, né? Com certeza. Personal nada mais é do que algo que é feito de forma personalizada. Então, a gente tem personal shopper, personal... como que é o da academia? Personal trainer. Personal o shopper trainer. É o que vai lá no mercado comprar as coisas para você, Tudo né? em inglês, os termos em inglês, né? Mas nada mais é do que a personalização de uma profissão. Então, o personal trainer é o treinador que faz o seu treino de forma personalizada. O personal shopper é a pessoa que faz as suas compras de forma personalizada. O personal chef
é a pessoa, é o profissional que faz a sua alimentação, a sua comida de forma personalizada. Então, o personal chef não precisa necessariamente ter um buffet. Ele pode prestar um serviço de área de cozinha. Você pode oferecer o seu serviço de personal chef para alguém que você conhece que precise de uma personalização da dieta. Ou porque ele não tem tempo, ou porque ele não sabe cozinhar, ou porque ele não gosta, ou porque ele precisa de algo específico. Então, nós estávamos conversando até antes de abrir aqui o microfone, né? A forma mais fácil e rápida de fazer dinheiro como personal chef é vendendo a sua hora, é vendendo o seu trabalho através dessa entrega de comida personalizada pro cliente. Nossa, isso faz muito sentido, pegando aqui a realidade de São Paulo. Todo mundo acelerado, às vezes perdendo ali 2, 3 horas num trânsito. A pessoa quer, ainda por cima, não quero ficar no fast food, quero ter uma alimentação mais saudável. Poxa, eu não consigo ir para a cozinha. Na verdade, talvez isso é até uma necessidade da população, né? Vou te falar um segredo, tá? Claro. É isso que a gente tem que falar para o nosso cliente. A gente não oferece a comida, a gente oferece qual dor a gente vai sanar. Qual dor do cliente você resolve quando você entrega a comida pronta para ele? Ele não vai mais recorrer a iFood, a aplicativo de comida. Ele não vai mais perder tempo no mercado, porque você pode fazer as compras por ele. Ele não vai mais perder ingrediente tentando cozinhar e errando. Ele não vai mais perder tempo fazendo de verdade, porcionando. Então, quando eu ofereço o meu serviço de personal chef, eu falo sobre isso. Tá cansado de perder tempo? Tá cansado de ir ao mercado? Não tem tempo de ir ao mercado? Tá gastando muito no aplicativo de comida? Contrate um personal chef que vai sanar todas essas dores. E o benefício de uma comida feita especialmente para você. Nossa, e pensando aqui, eu sou o cara das contas, sou o cara das planilhas. Cara, fazendo as contas, dependendo do que for, vai sair até mais em conta. Porque você pensa, o tempo que você Sai gasta... muito mais barato. A compra... Vou confessar um pecado. Muitas vezes, sou só eu e a minha esposa. Compra, você é obrigado a comprar uma quantidade grande, acaba Estragando. perdendo o tempo. Uma outra coisa que acontece comigo... Eu acho que eu vou chamar você. Então, tô dentro. Mudei para um apartamento e as bancadas são todas lilipupianas. Eu tenho 1,87. Eu vou cozinhar, deu ali 1 hora e pouco, minha coluna já começa a reclamar. Ó, vamos fazer um exercício. O nosso amigo vai poder fazer com a gente, o Rafa. Tá pronto, Rafa? Vamos Bora, lá. Rafa. Quanto tempo você gasta no mercado? No mínimo, 1h30, 2. Quanto tempo você leva fazendo o mise en place das suas receitas? Vai ali, se for pouca coisa, uma meia hora. Perfeito. E cozinhando, efetivamente? Aí vai mais 1 hora, 1h30, dependendo do que eu vou fazer. Vamos fechar em 4 horas? Quanto vale a sua hora de trabalho? É isso que a gente tem que fazer o cliente pensar. Quanto vale 4 horas do Henrique? Será que em 4 horas o Henrique consegue, ao invés de estar cozinhando para se alimentar bem, ele consegue estar trabalhando e ganhando dinheiro? Porque aí ele empata o jogo. Ao invés de você estar cozinhando, indo no mercado, picando, nervoso, porque você não gosta de estar perdendo parte do seu domingo fazendo aquilo. E às vezes o dedo também. Isso! Parte do dedo. Você percebe que empatou o jogo? Você Sim. prova para o cliente que ele está investindo em algo, mas ele está ganhando 4 horas. Não existe argumento que combata esse. Então, se você quiser começar sendo personal chef para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares, porque eu falo no curso que eu tenho que essa é a tríade do começo. Se você vai começar a empreender na cozinha, os seus primeiros clientes estão nessa tríade. Amigos, familiares e vizinhos. E eu vou te falar, chefe, isso é tão real. A minha esposa, ela trabalha em joalheria, num shopping daqui de São Paulo. E ela falou, eu faço pra ela sempre, né? Gosto de fazer isso. E ela fala, nossa, as meninas lá da loja olham, ficam impressionadas. Fala, pô, por que você não faz pra elas também? É que eu realmente estou em outras atividades. Sim. Mas assim, se eu quisesse começar, eu já tinha ali pelo menos 5, 6 pra vender. Porque você faz a alimentação da sua esposa, é isso? Ela leva as marmitas Sim, quando sim. vocês cozinham.
Então, é isso. As pessoas veem valor, sim. As pessoas veem valor, sim. Talvez, intimamente, as pessoas se sintam envergonhadas de oferecer algo que a gente faz no dia a dia, que é cozinhar. Eu ouço muito das minhas alunas, mas eu só sei cozinhar. Nossa. Eu só criei meus filhos. Você cumpriu o papel mais lindo da sua vida, que foi alimentar seres humanos. Então, se você só sabe isso, você já está pronto para começar um negócio na gastronomia. E acho interessante, você pegou essa parte de você poder começar sem ter faculdade. Eu penso muito assim, por exemplo, aquela senhorinha que aprendeu a cozinhar lá no interior, aquela comidinha de vó. Nossa, isso deve ser mega valorizado hoje, né? Nossa, quanto mais a gente fala, quanto mais memória afetiva, quanto mais você conseguir resgatar esse olhar das pessoas para o passado, mais você vai atingir o coração das pessoas. Eu tenho um cliente que ele faz o personal chef comigo e quando eu conversei com a família, eu pensei, bom, vou fazer filé mignon com roti de cogumelos, vou arrasar, vou fazer salmão. Sabe o que ele pediu para mim? Rabada, Nossa, adoro. buchada, língua. Nossa. E aí ele pediu um estrogonofe de filé mignon porque a esposa dele gosta. Mas o mais impressionante, quando ele recebeu as comidas, ele me mandou um áudio emocionado. Porque ele falou que eram alimentos, receitas que a avó dele fazia. Que a mãe dele fazia. E que ele, há anos, não lembrava delas ao comer a comida porque ele não sabia fazer. E ele não sabia onde comprar. Então, às vezes, a gente tem também essa falsa visão de que as pessoas querem comida glamourizada. Não, as pessoas querem comidas bem feitas, feitas com amor. E que se você conseguir tocar no coração do seu cliente, ele nunca mais te deixa. Nossa, então quer dizer, a gente já pegou aqui, olha só, algumas sacadas. A gente já pegou primeiro a sacada de que você pode começar como você está. A gente já Hoje. pegou a sacada de você não precisa ali fazer nada glamourizado. E a gente pegou a sacada também de que você consegue mostrar esse valor para o cliente, que não é só a comida, não é só ali, ó, pô, te entreguei uma marmitinha. Mas cara, olha o tanto de tempo que eu te livrei, olha a dor, no meu caso, olha a dor nas costas que você não vai sentir mais, olha o dia que você ganhou. Olha a alimentação que você vai ter. Exatamente, Henrique. São 3 argumentos, por exemplo. Falando por mim, se alguém chega e apresenta para mim, fechou. Take my money. Você percebe a diferença de você falar, clique aqui, encomende as suas comidinhas, você só fala o resultado final. Você tem que trazer a consciência. Às vezes o cliente não tem consciência disso. Às vezes ele não sabe que ele perde 4 horas no domingo, ao invés de estar com os filhos, com a esposa, indo ao cinema. Então, nós precisamos mostrar para o cliente. A gente tem que trazer isso à tona. Esse é o meu papel de vendedora. Porque quando a gente empreende, a gente tem que saber de tudo um pouco. Então, a gente tem que saber mostrar os benefícios que o nosso produto traz. Então, você tem que trazer, sim, quais dores você vai sanar. E aí, o seu serviço vai fazer todo sentido. E ele vai achar barato. Com certeza, com certeza. É o valor agregado, né? A gente fala muito. Mas, vamos lá. Uma outra coisinha. Quando eu sou personal chef, eu me restrinjo a esse lado das marmitas ou eu posso ter outras atuações também? Eu posso atuar em outras? Milhares. Por exemplo, uma coisa eu vou confessar aqui. Vamos lá. Eu adoro churrasco. Certo. Então, pô, vai ter churrascão lá, família, aniversário. Eu até prefiro um churrasco do que um bolo de aniversário, Ok. por exemplo. Posso chegar e falar, ô Henrique, vem fazer um personal chef aqui, pilota a churrasqueira, aqui as preparações, quero ficar tranquilo, você cuida de tudo. O personal chef se encaixa, né, Sim. nisso também? Vamos lá, eu vou falar algumas coisas que a chefe Bianca Folla já fez nessa vida, tá? Eu tô completando 20 anos de carreira em 2025. Então, bora lá, vamos contar. Eu sou dona de um buffet, que se chama Chefe em Casa. Então, é esse que você tá falando, buffet. Eu tenho as comidinhas congeladas da chefe, que é um cardápio fixo de comidinhas que o cliente pede e eu tenho lá a pronta entrega.
Eu tenho o personal chef personalizado, que eu faço a comida conforme a demanda do cliente. Eu já tive uma empresa de papinha de bebê, feitas na Thermomix, que é um robô de cozinha alemão. Eu já tive uma agência de eventos. Eu já tive um food truck. Nossa. Eu apresento um podcast. Eu sou professora, eu sou influenciadora. Eu faço parceria com marcas que me pagam para divulgar os produtos deles. Só eu. Acabou a mão. Então, assim, ser personal chef é como se fosse uma capa. Pensa num guarda-chuva. Você tem um guarda-chuva. Eu sou o personal chef. Desse guarda-chuva saem várias arestas. Você pode encaixar dentro desse lugar de personal chef tudo que você imaginar. Inclusive, por exemplo, também não precisa ser só a parte salgada. Eu tenho alunas que trabalham com doces, trabalham com produtos especiais para quem tem intolerância, para quem tem alergias. Então, dentro do guarda-chuva personal chef, você tem... Eu consigo falar uns 20, 25 aqui. São muitas possibilidades. Caramba. Então, é muito legal. Eu sou muito feliz. Eu acho que dá para perceber pelo meu jeito de falar que eu sou muito feliz. E eu vou te trazer aqui uma informação que talvez seja novidade para você e para o público. Existe uma falta de profissionais no mercado. Você acredita? De personal chef? Sim. Caramba, mas... Sabe como que eu sei isso? Como? Eu recebo diariamente mensagens no meu WhatsApp de outros estados e de outras cidades. Me falando assim, oi Bianca, tudo bem? Te achei nas redes sociais. Eu sei que você não é daqui, mas você vem pra cá fazer evento? Nossa. E eu não vou. E você tem alguém pra me indicar? Não tem. E eu não tenho. Caramba. Então... Isso porque você é mentora, você tem até uma base de alunos, você deve ter uma galera grande. Mas calma, é por isso... Eu comecei a receber essas mensagens em 2022, e aí me veio um incômodo. Eu falei, gente, não é possível. Onde estão os personal chefs? Como que pode eu não conhecer ninguém em Jundiaí que faça o serviço que eu faço? E aquilo começou a me incomodar. Os meus clientes... Eu já fiz muito interior de São Paulo. Hoje eu não faço mais, porque eu estou cansada do ir e vir. É longe. Eu me coloco em alguns... Eu não me coloco mais em alguns eventos por opção. Aí eu falei, não é possível, eu preciso resolver isso. E foi esse incômodo, Henrique, que me fez, em 2022, tomar a decisão de criar o curso Minha Cozinha, Meu Negócio. Porque eu quero formar pessoas, eu quero guiar pessoas no caminho de ser um personal chef. Eu quero poder ter uma base de alunos e de pessoas que confiam no meu método para poder indicar para esses clientes. Então, foi tanto não que eu falei... Tem alguém para indicar? Não. Tem alguém para indicar? Não. E assim, quando a gente indica, a gente tem que indicar alguém que presta o serviço parecido com o seu. Com certeza. Então, a gente tem que tomar cuidado com indicação simplesmente por indicação. Porque a gente está colocando a nossa mão, né? A gente está colocando o nosso nome em jogo na indicação. Então, precisa ser algo parecido com o que eu faço. E teve um episódio de um evento que eu fiz para uma amiga que se chama Zora, que ela olhou bem para mim e falou assim, você tem a obrigação moral de transformar o que você faz em um produto que as pessoas possam comprar. Nossa. Porque o serviço que você me entregou aqui no meu aniversário, eu nunca vi ninguém prestar. E eu não estou falando de um evento gigantesco, não, tá? Eu não atendo públicos grandes. O meu diferencial é atender público pequeno. Legal. Eu não faço evento para 100 pessoas. Eu faço evento de 2 a 30 só. Sabe por quê? Porque nenhum outro buffet quer esse público. Quando eu comecei, você não conseguia contratar um buffet para 5 pessoas. Nossa, isso Isso aqui é a joia. A joia do podcast vai ser isso. Isso a gente até estuda. Eu sou da gestão gastronômica. A Sim. gente fala que é a estratégia do Oceano Azul. Todo eu mundo nado brigando de braçada ali. Todo mundo riscando faca. Será que eu pegar deveria? o evento grande e o pequeno. Não, isso já aconteceu comigo. Uhum. Eu quero fazer ali, é meu aniversário, uma coisa mais intimista ali. A partir 15, de 20 30. pessoas. Era a partir de 30. Não,
eu não tinha. E realmente vinha uns orçamentos que eu olhava assim e falava: Meu Deus, o cara não entendeu que eu quero é 15, 20 pessoas. É eu, minha esposa, uns amigos mais próximos. Sabe por que o orçamento vem completamente descaracterizado? Porque ele não está te atendendo como um indivíduo, como uma pessoa, como algo personalizado. Essa dor que você está me trazendo é a dor que eu falo nos meus stories sempre. Você gostaria que o seu evento tivesse a sua cara? Você gostaria que eu soubesse quem são os clientes que eu vou servir? Você gostaria de ter um prato especial que a pessoa que vai estar ali ama? É isso que um personal chef faz. Então, não é simplesmente enviar orçamento de forma desenfreada, um orçamento padrão. Primeiro, você faz uma anamnese do seu cliente, você ouve o seu cliente. E você ouve de forma afetiva. Você ouve com carinho, para você transformar o seu cardápio personalizado em algo que vai fazer a festa do seu cliente um sucesso. Não por conta da gastronomia, mas porque a gastronomia conversa com o aniversariante, conversa com as pessoas que estão ali. Então, é um cuidado que a maioria dos buffets não tem, porque eles atendem em escala. Então, se você que está em casa quer ser personal chef, quer ter um buffet, saiba que se você der atenção para o seu cliente, se você ouvir de forma atenta e afetiva, 50% do seu orçamento já está aceito. Porque a maioria das pessoas não tem tempo, elas não investem em ouvir o cliente. E elas estão erradas, elas deveriam ouvir o cliente. Uau. Caramba, a cabeça já tá aqui. Já não tem aquele emojizinho da cabeça explodindo assim? Sim. Nossa, sensacional. E então vamos lá. Você disse aqui pra gente que você pode começar da cozinha da sua casa. Pode. E pode começar com o que você tem. Então, acho que um outro ponto legal também do personal chef é que eu não preciso ter aquele investimento pesado em equipamentos. Tem que comprar ali a batedeira KitchenAid, que é mais cara. Não. Você consegue começar da sua casa. Acho que o investimento talvez seja muito mais... a gente chama de soft skill, né? Em Isso, saber ouvir, nas entender habilidades. A dor do cliente. A gente, para começar, precisa... Eu digo sempre que, como personal chef, o jeito mais fácil de você começar é vendendo o seu serviço, certo? Se você for trabalhar na casa do cliente, que é quando você cozinha no espaço do cliente, você precisa de absolutamente nada. Porque você vai usar a faca do cliente, as panelas do cliente, o fogão do cliente. Você vai prestar o seu serviço lá, externamente. Aí o investimento é zero. Caramba. Se você for começar na cozinha da sua casa, você vai precisar ali estruturar o seu espaço, ter uma boa faca, um jogo de tábuas, algumas panelas. Então, você tem um pequeno investimento, mas nada impede que seja o que você já tem aí. É o basicão, né? Isso. E, emocionalmente, você precisa se imbuir dessa alma empreendedora. A maioria das pessoas tem dificuldade em começar, porque elas ficam perdidas com todas as facetas que a gente tem que ter. Então, a gente tem que ser vendedor, a gente tem que ser propagandista, marqueteiro, influenciador em rede social, a gente tem que ser um pouco também financeiro, a gente tem que saber um pouquinho de tudo. E é isso que eu tento trazer no curso Minha Cozinha, Meu Negócio. São aulas que trazem esse chão. Você pisa com mais segurança quando você tem alguma coisa que você segue, uma rotina. Faz sentido o que eu estou falando? Totalmente. Porque eu trouxe a minha experiência de 20 anos para um método. Então, quem compra o curso Minha Cozinha, Meu Negócio vai ter de forma simplificada os passos que eu levei 15, 20 anos para entender. E eu vou te contar uma coisa que é bem particular e bem emocionante para mim. Enquanto eu estava gravando o curso Minha Cozinha, Meu Negócio, em vários momentos eu chorei. Nossa. Por quê? Porque eu olhava para a pessoa que estava atrás das câmeras e eu falava, por que eu não tive ninguém para fazer isso por mim? Eu vou chorar de novo porque eu sou emotiva, eu sou uma manteiga derretida. Ixi, mas são dois aqui. eu parava falando aquele texto e eu pensava... Quanto tempo eu teria economizado da minha carreira? Quantos percalços eu teria evitado se eu tivesse alguém para me guiar? Então, eu quero ser essa pessoa para quem quer começar a empreender. E isso é tão legal.
Isso é tão recompensador. Eu tenho o curso Minha Cozinha, Meu Negócio rodando há 1 ano. Já tenho algumas dezenas de alunos. E tem sido muito legal descobrir essa nova Bianca. Porque é mais um negócio, né? Agora eu sou infoprodutora também. Né? E o negócio que você falou, que eu fico aqui pensando, é até comum aqui em São Paulo, muita gente quer sair daqui. Né? Seja por causa das distâncias, do trânsito, A vida da louca. correria. A vida É. louca, né? Que é daqui. Eu falo muito com a minha esposa que aqui é uma cidade que moe as pessoas. Né? Pensando ali aquele moedor de cana do Sim. pastel. Então, muitas vezes isso pode ser até uma porta, por exemplo, como você disse, lá em Jundiaí o pessoal me liga e não tem. Minha mãe é de Uberlândia, por exemplo, lá em Berlândia não tem. Então a pessoa pode começar, inclusive, Com estando esse fora sonho. desses grandes centros também, né? Se você estiver fora dos grandes centros, melhor ainda. Porque lá tem zero. Olha o oceano azul dessa pessoa em Jundiaí. Como que é o nome da sua Uberlândia. mãe? Uberlândia. Imagine em Uberlândia, talvez você ser a primeira personal chefe da cidade. Oferecer um serviço personalizado de verdade, que ouve o cliente. Então, quando a gente fala de oceano azul, é isso. Enxergar as oportunidades de você ter um diferencial e explorar isso a fundo. Se você tiver... a minha cidade é muito pequena. Melhor. Melhor. No meu bairro as pessoas não valorizam. Será? Eu tenho uma aluna que mora no Jardim São Luís. E ela faz comida personalizada. Sabe para quem? São Luís é Capão Redondo, é ali a área do Racionais. Ela faz comida personalizada. Sabe quem foi o primeiro Quem? cliente dela? Quem? O filho e a nora. Nossa, que legal. É aquilo que eu falo. Ofereça o seu serviço, mostre o valor, mostre aonde o cliente vai sentir menos dor. Não tem como dar errado. E você falou um negócio interessante, que é isso, vou começar. Topei, vou entrar no curso da Chef Bia, e vou mesmo. E chega lá, ninguém me conhece. Tá. Ninguém sabe quem é o Henrique Mineto. Tá, já entendi que, primeiro, preciso saber aqui minha soft skills, então saber ouvir o cliente, tentar buscar essas fontes, essas memórias afetivas e mostrar o valor do meu serviço. Tenho isso, tenho a cozinha da minha casa ali, talvez uma panelinha melhor, uma faquinha melhor. Talvez um kitzinho separado só para o trabalho. Sim. Beleza. Vamos lá. Tô no zero. Primeira coisa, ninguém me conhece. É muito comum a pessoa ter medo de precificar. Ih! Não, eu não vou botar esse preço porque vai achar muito caro. Primeira coisa que você tem que fazer, você olhou pra dentro e decidiu que você ama cozinhar, porque é muito mais fácil empreender e ter sucesso quando a gente faz aquilo que a gente ama. Você definiu que você quer ser personal chef. Você definiu qual é o seu produto de início. Você vai ter que montar um documento que seja a sua proposta de valor. E quando eu estou falando, não é valor monetário ainda não. É a proposta de valor dos seus diferenciais. Você vai se apresentar, você vai dizer quem você vai contar um pouco da sua trajetória, você vai contar o que é o seu serviço, todas as dores que ele sana, e aí você vai falar quanto aquilo custa. Você percebe que o valor é a última coisa? Não, e é interessante, chefe, que assim, meus alunos, até dos tempos de Otec, eles são traumatizados comigo, porque sempre que eu dei disciplina de empreendedorismo, de administração, eu sempre mandei eles ensinei eles a fazerem o Canva da proposta de valor. Maravilhoso! Toda vez, né, eu vou dar uma aulinha sobre isso, eu vou botar aqui no canal. Toda vez. Qual que é o trabalho da disciplina? Você vai fazer o Canva da proposta de valor. E não sei se você já conhece, é um mapa mesmo, uma estrutura visual. Sim. E você vai criar um negócio. Geralmente o pessoal já tem, né, uma É confeitaria. uma ferramenta, né, Henrique, que você usa para tirar da sua cabeça os diferenciais do seu trabalho. E é muito isso, porque uma coisa que eu percebo, chefe, é o seguinte. Eu, Henrique, aqui vou chegar, você é personal chefe. Monta um cardápio lá, vou pegar aqui a minha cozinha, que é a cozinha roça. Vou fazer ali um arroz com suã, vou fazer um baiãozinho de 2, um feijão tropeiro. É isso aqui. E muitas vezes o cliente não quer nada disso. Eu acho que, antes de tudo, o cliente tem que saber quem é o profissional, quem é a pessoa que vai servi-lo. Porque comida pronta sendo ofertada, nós temos por aí. E nos aplicativos, né?
que a gente não sabe quem está cozinhando, aonde é essa cozinha, isso a gente já tem no mercado. Nós não queremos ser comparados. Como que a gente não é comparado com essas comidas? Quando o diferencial é você, é a pessoa que vai fazer. Então, assim, o diferencial do Buffet A Chefe em Casa qual é? A chefe Bianca Folla. Então, quando você se apresenta para o cliente, pode parecer uma bobagem, mas você já está se destacando de 99% dos profissionais que estão trabalhando hoje. As pessoas querem saber quem você é, querem ver o seu rosto. Eles querem saber quem é a Bianca. Então, faça a sua proposta de valor. E aí, com essa proposta de valor na sua frente, pode ser rascunhado à mão. Mas você tem que saber quem você é, qual é a sua história, para você se empoderar de novo, se imbuir de novo dessa nova profissão que você está assumindo. E aí você vai calcular o valor do seu serviço. Se a gente estiver falando aqui de hora, quanto custa a hora de um profissional? Eu vou contar com a ajuda de vocês. Vamos supor que você vai contratar uma diarista para sua casa. Aí ela te passa lá o valor. Eu tenho visto na área que eu moro, eu sou da Zona Sul de São Paulo, ali perto do Shopping Interlagos, 250, uma diarista, não é isso? Por aí. Vamos arredondar para 200, que a conta fica mais fácil, apesar de eu ser ótima em matemática também. Às vezes também entra ali a condução, né? Isso, vamos Tudo mais. 200. Ela fica 8 horas na nossa casa? Quanto custa a hora dela? R$ 25. Sim. Então, é 25 vezes 8. Ponto. Quanto tem que custar uma diária de um personal chef? Eu iria muito pensando assim, parte de custos que eu posso ter, que precisa cobrir, mais o quanto eu quero tirar no final do mês. Sim. Então, por exemplo, se o que eu quero tirar, o meu objetivo, a minha meta, que é outra coisa que eu também bato muito nessa tecla. Eu tenho uma meta de ter ali de líquido 8 mil. Então, eu já tenho que calcular, fazer essa divisão ali para bater 8 mil no final do mês. Se você for vender o seu dia, você tem que saber quanto custa a sua hora. Mesmo porque se você fizer essa conta, o cliente vai ter perguntas que ele vai fazer que rapidamente você responde. Então, assim, eu gosto de dizer que é muito mais sério você alimentar pessoas do que um monte de outra prestação de serviço que você tem por aí. O meu jardineiro fica na minha casa 2 horas, ele cobra 150. Quanto é a hora dele? 75. Por que um personal chefe tem que cobrar menos que isso? Ai. Normalmente, as pessoas querem cobrar o mesmo que cobra uma pessoa que faz faxina. Não desmerecendo nem a faxineira, nem o jardineiro. Mas cozinhar para seres humanos é muito mais importante porque a gente está falando de vida. A gente está falando de alguma coisa que pode realmente fazer alguém passar mal, parar num hospital, adoecer. Então, na minha cabeça, o mínimo que uma pessoa tem que cobrar por um serviço de 8 horas é R$ 400. É R$ 50 por hora. Justo. De uma pessoa que está começando. Por quê? Porque lembra de todas as horas que ela está economizando lá do seu dia? Sim, Você não vai estar gastando 4 horas só de início. Se a sua hora vale R$ 100, como professor, como apresentador de podcast, você empatou. Os seus R$ 400 aqui que você vale, paga o serviço do seu personal chef. E você ainda tem a alimentação correta feita na sua casa. Então, eu gosto sempre de falar para os meus alunos, entenda qual é o valor da sua hora de trabalho. Porque aí o cliente pode falar, mas você faz meia diária? Aí você faz os seus cálculos. Trabalho, sim, meio dia por R$ 200. Se você falar que custa 200 o seu dia, a meia diária vai custar 100. Será que vale a pena você se deslocar, você ser responsável? Então, dependendo do combustível. É emocional, tá? Falar sobre preço de hora de personal chef, eu acho que isso vale para qualquer outro nicho onde a gente vende a nossa hora. É emocional. A gente tem que entender o nosso valor. A gente tem que aceitar que a gente vale aquilo. E normalmente é uma dor enorme de quem está começando. Ai, será? Sim. Então, assim, a gente trabalha muito o emocional das pessoas que estão começando para elas entenderem que a hora de trabalho delas
tem que ser cobrada de maneira justa. E uma coisa que eu noto, chefe, é que a gente fica meio que no meio. Porque se eu cobrar uma hora muito baixa, talvez o cliente vai pensar, não, pô, peraí, não tem muita qualidade. E se eu cobro muito alta, dependendo do público que eu quero atingir, não, isso aqui não é para mim. Vamos lá. Eu já deixei de contratar coisas porque eu achei muito barato. E se você está em casa e você parar para pensar, você também vai desconfiar de um produto ou de um serviço que está muito em conta. Então, pode parecer uma loucura, mas a gente precisa ter o valor correto, porque se a gente precificar muito abaixo, as pessoas não vão comprar a sua comida. Mesmo que você queira começar no mercado, não comece fazendo super barato, porque depois você vai ter dificuldade de aumentar o valor do seu serviço. E, em contrapartida, a gente tem valores que são mais altos e que talvez a sua percepção seja: isso não vale a pena. Verdade. Que exagero. Porém, nós, profissionais, não podemos pensar com o bolso com o nosso bolso. Vou repetir porque eu me confundi. A gente não pode pensar com o nosso bolso. Caraca. A gente tem que pensar com o bolso do público-alvo que a gente quer atingir. A diária da Bianca Fola hoje como personal chef para fazer comidinha congelada é R$900. Tem público? Certamente. Tem. Tem agenda para contratar a Bianca Fola como personal chef? Tá fechada. Caramba. Então, assim, cuidado. Não olhe com o seu bolso o valor do seu serviço. Eu faço uma reflexão com as minhas alunas. Todas as pessoas que vendem viagens de luxo já foram para Dubai? Definitivamente não. Falo isso que eu já fui 2 vezes. Então, por que o personal chef não acredita que ele possa atender um público-alvo classe A, B, só porque ele não frequenta os melhores restaurantes, ele não tem acesso a tudo que ele acha que ele precisa ter? Eita. Então, assim, você tem que precificar a sua hora e você tem que se permitir ganhar dinheiro. Muitas vezes, a falta de permissão de ganhar dinheiro é sua. Nossa. Tá vendo que o episódio aqui tá só vixe depois de eita, né? Mas, gente, tá sensacional. E vamos lá. Acaba que a gente... acredito que a sua mentoria, então, a gente trabalha todos esses pontos, né? Então, eu vou trabalhar tanto a parte, talvez até mental, desconstruir Isso. né, essas crenças limitantes. Isso. Tem a própria parte da atuação em si. Fala sobre vendas, a gente fala sobre produto, a gente fala sobre redes sociais. E a gente também fala sobre cozinhar. O módulo 7 do curso Minha Cozinha, Meu Negócio é mão na massa. A gente gravou 10 aulas das habilidades básicas, vamos dizer assim. Então, é uma farra. São horas e horas da gente cozinhando, mostrando técnica. Porque já que a pessoa está insegura, eu precisei trazer para ela essa sensação de que está tudo bem. O que você faz na sua casa talvez não seja algo que você aprendeu na faculdade. Mas se você tiver um olhar, um pouquinho de refinamento, já está bom. E depois, nos módulos 8, 9 e 10, eu entrego para os meus alunos os meus modelos de negócio que eu atuo hoje. Então, eu ensino como ser personal chef, atendendo com comidas prontas na sua casa ou na casa do cliente, como abrir um buffet e como ser personal chef premium no sentido mais direto da palavra. Então, você pode ter um buffet, ser personal chef premium e ter as comidinhas congeladas. São 3 modelos de negócio que eu faço questão de abrir tudo, porque eu quero criar meus concorrentes. Eu quero criar meus concorrentes. Nossa. Não, isso é maravilhoso, porque... Porque não existe concorrência, gente. Eu não consigo estar em todos os lugares, eu não consigo atender todos os clientes. Acho que nem só com parceiros mesmo, né? É porque cabe, né? Eu recebo isso no meu Instagram. Você vai ensinar os seus segredos, você vai estar criando concorrentes. Não, não vou. E se eu estiver criando concorrentes, maravilha. Porque tem um monte de cliente querendo contratar a gente.
Tem um monte de cliente querendo contratar e eu quero poder entregar o nome dessas pessoas. Eu quero que elas apliquem o método, eu quero que elas prestem um bom serviço e eu quero poder referenciar essas pessoas. Nossa, eu acho muito legal, chefe. Até essa parte. Primeira vez que eu falei contigo, eu recebi o seu contato da Ju Abud, né, quase a nossa madrinha aqui, digamos assim. E eu lembro que a primeira mensagem que eu te mandei, olha, eu fiquei sabendo aqui que você é uma personal chef incrível, é nesse número mesmo? Na hora. Veio no lugar certo, tá? Tipo, é legal que a gente sentiu energia pelo telefone. O atendimento é super importante. A resposta para o cliente. Nós temos hoje algumas coisas que são robotizadas, que são boas. Uma primeira resposta ali para o cliente, já te retornamos, a gente tem que usar. Não dá para a gente achar que não existe as melhorias, né? A gente está falando aqui de WhatsApp Business, onde você consegue mandar uma primeira mensagem de apresentação, mas depois dali, o cliente tem que poder escolher falar com um ser humano. Então, a gente tem que tomar cuidado também com essas automatizações em excesso. Pode ter automatização? Pode, deve, para o cliente ver que a mensagem dele chegou. Mas depois, esse cuidado, meu ou da minha equipe, que hoje eu falo que eu tenho uma equipe, né? Eu precisei ter uma equipe para crescer o meu negócio educacional, mas todas caminham do mesmo jeito. Esse olhar carinhoso, de responder com energia. Porque as pessoas me veem assim na televisão, me veem assim aonde eu estou. Por que quando eu estou trabalhando, vendendo o meu produto, eu vou ser de outro jeito? Não pode ter comunicação, não pode ter ruído de comunicação. Tudo tem que fazer sentido. Nossa, e uma coisa que eu também achei o máximo, né? Já virei fã, né? Agora conhecendo pessoalmente, já vou falar aqui, vamos ficar umas 4 horas. Mas vamos lá, assim, eu admiro demais como você trabalha a sua rede social, a forma como você se comunica. E para essa galera que está começando, tanto na mentoria, quanto também ao longo do caminho, tem essa parte? Tem. Vamos botar o carro na rua. Então você decidiu, você vai ser personal chefe agora, Henrique. Sim. Vamos lá. Como que a gente bota o carro na rua? A gente tem um grupo de WhatsApp dos alunos também, onde a gente tem tarefas ali semanais e a gente tem encontros ao vivo quinzenais, onde eu faço perguntas e respostas. Então, se você estiver no curso Minha Cozinha, Meu Negócio, você vai ter acesso a todo o material gravado, a todo o material de apoio do curso e também acesso a mim, quinzenalmente, através de encontros online, através da plataforma Zoom. E é uma das dores maiores das minhas alunas e dos meus alunos. Vergonha, não é para mim, o que os outros vão dizer? Vão me chamar de blogueira? Vão sim. Mas se não for você fazer propaganda do seu negócio, quem vai fazer? Se você não for a primeira a sentir orgulho do que você está criando, quem vai sentir? Então, eu incentivo, sim, o uso das redes sociais, plataformas gratuitas para você falar do seu negócio e você não quer? Antigamente, a gente pagava vejinha, a gente pagava panfleto, a gente pagava caderninho de bairro. Pagava. Hoje, vocês têm aí TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube. Tudo para você falar do seu serviço, do seu negócio e você está com vergonha? Não pode. Tem que falar. E assim, eu digo falar de verdade. Eu saio do cabeleireiro que eu frequento sempre com algum número de telefone. Porque eu falo com orgulho da minha profissão. E todas as pessoas querem saber da minha história. Você faz comida? Como que é? A gente tem que falar disso em todos os lugares. E quanto mais a gente exercita o hábito de falar, mais ele vai entrando na sua veia, mais você vai pegando confiança. Então, é um dia de cada vez. Um passo por dia. Todos os dias. Se você melhorar 1% por dia, daqui 100 dias, que dá 3 meses e um pouquinho, você vai ser um profissional diferente, 100% melhorado. Faz sentido, não faz, fazer todo dia? Sem sombra de dúvidas. Então, tem que fazer. Sem sombra de dúvidas. Eu tô que nem aquela senhorinha do Botini. Já vi lá, eu quero Botini, eu quero. Quem sabe um dia... Eu fui lá, né? eu conheço ele. Nossa, ele é incrível. E acho assim, uma coisa que eu vejo que vocês têm em comum é essa parte dessa energia. Porque eu vejo até, acompanho alguns conteúdos dele, ele fala, não vai chegar assim, ó, posso pegar aqui o livro? Claro. Tipo,
Ó, pessoal, tem esse livro aqui, ele é bacana. Ele já chega... Pessoal, olha esse livro aqui incrível que vai te ensinar de tudo. Levei o Botini. Eu sabia que um dia eu ia conseguir imitar ele aqui. Isso. E ele bota uma energia que assim, às vezes pode ser uma caneta, pode ser um brinquedo. Nossa, eu preciso disso. Henrique, né? é o seu negócio. Você tem que vibrar por ele. Ninguém compra de alguém desanimado. Ah, eu acho que custa 20, mas se você quiser me pagar 15, eu aceito. As pessoas compram de pessoas que vibram. As pessoas compram de pessoas que falam com um sorriso. Se algum dia você for mandar um áudio para o seu cliente, você pode estar cabisbaixo, você pode estar cheio de problema na sua casa, você pode estar com dificuldade em outras áreas da sua vida, mas você vai pôr um sorriso no rosto, fisicamente falando. Ó a diferença, ó. Oi, tudo bem? Eu sou personal chefe, Bianca Fola. Como você está? Agora. Oi, tudo bem? Eu sou a Bianca Fola, personal chefe. O sorriso faz a nossa voz sair de forma diferente. Então, o cliente tem que ouvir o seu sorriso. Nossa, sensacional. Vamos lá. Nosso tempo tá quase... Vamos embora. Vamos pro fim. Ok, eu já sou um personal chefe, Tá. já tô ali batendo a cabeça, às vezes errando. O curso é pra mim também? Sim! Pergunta de novo. Eu quero, Botini! O curso é pra quem também já tá na Com área, às vezes certeza. ali tá quebrando pedra, quer se desenvolver um pouco mais. Lembra que eu falei daquilo? Por que eu não tive isso quando eu estava lá no começo? Ter o olhar de uma pessoa que tem 20 anos de experiência e que é bem-sucedida faz toda a diferença. Então, às vezes, você precisa de um refinamento na sua proposta de valor. Às vezes, você precisa entender a diferença entre compartilhar um pouquinho da sua vida pessoal nas redes sociais e não compartilhar coisas que são muito íntimas. Você precisa refinar uma postura, uma apresentação pessoal. Você precisa entender que você também é um empresário ou uma empresária e não só um prestador de serviço, não só um chefe. Então, todas essas coisas eu aprendi com muita luta e muita batalha, muito sofrimento. Eu gosto de contar a história de quando eu precisei refazer o meu guarda-roupa. Porque em 2022 eu me vi só com domas. Só tinham domas no meu armário. E calças confortáveis para trabalhar. E eu decidi que eu ia empreender, que eu queria ser mentora, que eu queria ser professora, que eu queria inspirar pessoas. Quem disse que eu tinha roupa para ir num podcast, para estar nas reuniões onde eu deveria estar, com as pessoas que eu deveria estar? Eu precisei de pessoas para me falarem, escuta, é muito bonita, viu, essa chefe de cozinha? Mas cadê a empresária? Inclusive, acho que você fez algo assim nessas últimas semanas. Eu ainda estou fazendo. Eu tenho uma pessoa que está me auxiliando a construir essa imagem de empresária. Porque eu preciso que as pessoas me vejam também como uma mulher que é convidada para ir em podcast, uma pessoa que está em reuniões com outras empresárias. A mentalidade do empresário precisa evoluir. E isso é muito propício em um meio, em um lugar onde você tem outras pessoas do mesmo ramo. Então, estar com as minhas alunas e com os meus alunos e poder guiá-los nesse lugar de evolução pessoal também é muito legal. É isso que eu tô notando. Claro, tem a parte da cozinha, das preparações, do cardápio, mas ao que tá me parecendo, assim, é um 80-20. Eu recebo muito assim, ó. Chefe, no seu curso tem receitas? Não. Porque se você estiver precisando de receita, você pode assistir os programas de TV que eu vou, que a Ju Abud vai. Receita tem um monte na internet para você aprender. Nem que seja uma única receita. Você pode ser personal chefe de um único produto. Você pode vender tortas. Então, você aprende lá a sua expertise e vai ser torta. Mas a base do seu negócio não é a receita. A base do seu negócio são os seus valores, é o seu marketing, é a sua gestão. Você precisa entender que você tem que ter outras habilidades para ter um negócio de sucesso.
e não só a receita. Então, não. Se você estiver procurando por receitas, você pode me seguir nas redes sociais, você pode me acompanhar nos programas de TV que eu vou. O curso Minha Cozinha, Meu Negócio é sobre um negócio. É sobre as bases para você ter um negócio de sucesso na sua cozinha, aí da sua casa. Caramba! E eu tava notando, né? Você trouxe livro bonito aqui. Já dá para ter uma ideia um pouquinho do que a gente encontra, né? No curso, né? Esse Ali aqui, ó, é o material de apoio apenas dos 6 primeiros módulos, que são a base, os módulos essenciais. É nada. É só os 6 primeiros? 400 folhas. Nossa, e olha que lindo, Isso aqui é um gente. compilado de todo o material de apoio que está lá na plataforma, mas que eu acho muito importante a gente ter de forma física. O aluno pode imprimir na gráfica que ele quiser, porque você tem aqui um lugar para consultar, você tem aqui um lugar para se inspirar. O conhecimento fica tátil. Eu tenho quase 50 anos, então eu sou da época do papel, né? Então, eu gosto do papel. E aqui a gente tem um material de apoio riquíssimo, que faz o aluno colocar em prática mesmo. São exercícios. Eu vou achar um aqui bonito, ó. É um workbook mesmo, exatamente, né? Ó, atividade prática. Nossa. Então, você vai olhando na plataforma, assistindo as aulas e vai preenchendo, e vai acompanhando, e vai materializando o seu negócio. Aqui tá, até nesse exercício que você abriu, tava lá, contabilidade, Tudo. CNPJ, que também é algo que o pessoal acaba deixando um pouco de lado, né? Essa parte de Tem que formalização, até emissão de nota e Sim, tudo mais, né? tem que ter sempre o olhar 360. A gente tem que gostar de cozinhar e começar pela cozinha, mas o olhar do negócio é 360 e passa também por essa parte chata, com certeza. Eu falo que eu sou mais especialista em administração, né, do que a gastronomia em si. Sim. E eu sempre falo, é a parte que a galera não quer. É a parte que o pessoal acha chato. Sim. Só que eu brinco, eu falo, ó, imagina que você vai num espetáculo lá no Cirque du Soleil. Não tem a bailarina voando, bonitinha lá? Uhum. A bailarina voando é a parte da cozinha, do prato, da preparação. Mas o cabo que sustenta ela e o pessoal que tá lá embaixo puxando é a administração. Os engenheiros que fizeram a estrutura para ela estar segura naquele lugar, é exatamente isso. Excelente a comparação, Nossa, a analogia. sensacional. Então, assim, eu vou virar personal chef. A Ju Abud tinha razão para você me convidar? Não, a questão é como que a gente vem de novo, pelo amor de Deus. Assim. Venho. Nossa, foi incrível, chefe. Muito obrigada. Bia. Muito prazer te conhecer. Igualmente. Te receber, conhecer o seu trabalho. E, assim, para mim, pode até estar parecendo tendencioso, mas você conseguiu passar essa energia. Né? Uhum. E eu, por exemplo, sou professor. Minha turma tem muita gente que quer seguir nessa área do personal chef, não sabe por onde começar. Então, inclusive para você aí que está me assistindo do outro lado, o PSIT, da Jatiri Didi, aqui embaixo vão estar todos os links, todo o acesso à mentoria, as redes da Chef Bia também. Isso. Porque, assim, isso é sensacional. Acho que se a gente pode tirar algumas lições desse episódio, né, que com certeza vai ser um episódio que vai ser visto, revisto, trivisto. Uhum. Acho que uma delas é, acredita em você. Sim. Porque acho que talvez o mercado quer, muita gente quer, mas a pessoa não tem coragem de ir, não acontece esse match, né? Exatamente. A gente precisa de profissionais, a gente precisa de personal chefs, porque existem pessoas querendo te contratar. Basta você ter a sua proposta de valor bem definida, basta você saber quais são as dores que você sana e ter alguém que vai te guiar nesse caminho facilita demais. Então, eu sou Bianca Folla e estou à disposição de vocês nas minhas redes sociais para quaisquer dúvidas. Eu estou aqui mesmo formando meu exército de personal chefs. Isso é maravilhoso. Um dos propósitos aqui do ManjeriCast é exatamente isso, é levar esse conhecimento, mostrar caminhos. Aqui é um podcast, a gente parece um pouco mais de entretenimento, mas eu sempre trato aqui como algo educacional também, né? Tem que ser gostoso de assistir e tem que ensinar. Você está fazendo um papel maravilhoso como entrevistador, com os assuntos. Tá de parabéns. Obrigado, de coração. E você tem o seu podcast também, sim, né? Sim, Além de tudo, né? Eu falo que é o jeitinho polvo de ser, né?
A gente falar um fala pouquinho sobre dele? empreendedorismo feminino. São 4 mulheres. Nós nos conhecemos em uma mentoria que a gente faz. Então, o podcast é 4 mulheres e um propósito. A gente fala que empreender não precisa ser solitário. E a gente fala com esse público feminino que normalmente empreende e se sente sozinho. Então, a gente sempre fica 3 do cast principal e uma convidada. E a gente faz esse papel que você faz aqui também, entretenimento com educação, com informações relevantes. E eu vou falar pra rapaziada, as meninas aqui estão dando um baile, viu? 80% aqui. E a gente também, nos outros episódios, se você é a primeira vez que você está assistindo, já chega lá também. Nos outros episódios, a gente fala muito sobre essa parte do empreendedorismo feminino. Sim. A dificuldade a mais que é. Então, assim, se eu vejo uma mulher empreendendo, eu já trato ela como uma heroína. E o legal do empreendedorismo feminino nessa nossa área, que é a cozinha, é que você pode fazer por tempo, né? A gente fala part-time. Você pode escolher o período que você vai trabalhar e você pode, em outro momento, estar com seus filhos, estar cuidando da sua casa. Porque é uma dor que eu sinto também nas pessoas. Eu não consigo trabalhar 8 horas, porque eu tenho os meus compromissos como mulher. E o personal chef te possibilita vender hora. Eu vou até além, chefe, até a questão libertadora, né? Muitas vezes a mulher ainda ela é muito dependente, às vezes é um marido, é um namorado que maltrata, que agride, e ela fica com medo de sair porque acha que não vai... Não vai ter como, né? É uma forma de você conseguir monetizar aos poucos. Você não precisa ter cliente 5 dias por semana, mas se você já tiver um cliente por semana, você já sai do zero. E aí você vai criando músculo, vai criando confiança, vai criando estrutura e em pouco tempo você vai estar tendo uma boa fonte de renda. Perfeito. Vou deixar o link do podcast aqui Combinado. também. Né? Já entra aqui a nossa rede, né? Isso. Cormões, né? Mas, chefe, mais uma vez, muito, muito obrigado Eu que agradeço. por aceitar o nosso convite. Imagina. Os microfones aqui sempre abertos para você. Obrigada. Inclusive, se houverem outros lançamentos também. Com certeza eu venho. Venha, vai ser um prazer, tá? E se você gostou, deixa esse like aqui embaixo. Vamos bater 500 mil likes aqui. Vamos. Tá? Deixa o seu comentário também. Se você ficou com alguma dúvida, eu repasso para a chefe, eu boto vocês em contato também. E claro, se você quer assistir mais episódios como esse, aprender muito mais caminhos, se inscreve aqui no canal, dá essa força pra gente. Também estamos nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, Badu, Orkut. Tudo! Né? @manjericast. Só chegar lá também e nos acompanhar que vai ter muita coisa legal ainda por vir, ok? Então, muito obrigado ao Rafa, galera da DS Sampa aqui, SampaCast, sempre nos recebendo super, hiper bem. Ficamos hoje por aqui. Até o próximo Manjericast. Valeu! Tchau!